Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui, canal Você e Deus, com mais um comentário sobre mais um livro bíblico, dessa vez o livro de Gênesis. Mas antes de entrar no assunto, deixa eu fazer um pedido para você aqui no início desse vídeo. Assista o vídeo até o final, cada vídeo que você assistir, assista ele até o final para você se inteirar de todo o conteúdo de cada vídeo. E gostando, então você clica lá no likezinho, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que tem interesse em conhecer mais a palavra de Deus, em conhecer mais sobre Deus. E nos ajude a fazer com que esses vídeos e esse canal chegue ao máximo de pessoas possível. Muito bem, continuando nossa série então sobre panorama bíblico, nós vamos ver um pouquinho sobre o Pentateuco agora. Então nós já vimos lá no primeiro vídeo sobre Conheça a Sua Bíblia, que o Antigo Testamento está subdividido em 4 partes. O Pentateuco, os livros históricos, o Pentateuco são os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. O que seria o Pentateuco, que se refere aos primeiros 5 livros do Antigo Testamento? Essa palavra Pentateuco, ela é uma palavra grega que significa 5 livros da lei. Se refere aos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros eles foram escritos como uma unidade contínua, tanto em conteúdo quanto em sequência histórica. Então, quando acaba um livro, o segundo livro ele é continuidade do primeiro, o terceiro continuidade do segundo, o quarto continuidade do terceiro e assim até o quinto. Eles foram escritos em sequência histórica, com cada livro sucessivo começando onde o anterior terminou. Tá? Tanto é que em hebraico, o início de cada livro, o título, tem referência justamente ao início de cada livro. Tá? A frase inicial do primeiro versículo de cada livro, em hebraico, é o nome do livro. Tá? É diferente do português. O conteúdo geral do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, é a história de Israel. Então ele vai mostrar desde a origem, tá? E a formação de um povo que Deus escolheu lá no Velho Testamento para estar anunciando as suas maravilhas ao mundo, tá? Às outras nações. Então esse povo escolhido é o povo de Israel. Algumas informações para que você possa se situar. Quem é que escreveu esse livro? Os 5 livros foram escritos por Moisés, tá? Então, todos os livros que eu vou falar aqui, os primeiros 5, foram escritos por Moisés. O autor dos livros do Pentateuco foi Moisés. Em que período este livro de Gênesis foi escrito? Ele foi escrito cerca de 1440 anos antes de Cristo, tá? 1440 anos. Qual é o assunto principal deste livro de Gênesis? Os inícios, porque a palavra Gênesis, né, no original hebraico, Bereshit, significa o princípio de tudo, o início de tudo, tá? As palavras-chave desse livro são criar, aliança, genealogia. Por quê? Porque ele conta a história de um povo, ele conta o início de toda a história. Então, por isso que é muito importante essas palavras-chave para você ler o livro e entendê-lo. O propósito do livro de Gênesis, ele foi escrito para deixar claro que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele deu origem ao mundo, ao ser humano, à família, às nações e ao seu povo em particular. Mostra que Deus escolheu um povo com vocação missionária. Então esse povo de Israel foi chamado para anunciar, né, as maravilhas de Deus e a palavra de Deus, a vontade de Deus às outras nações. Para anunciar as verdades às outras nações. Relata também como se tornou necessária a redenção. Redenção significa resgate, devido ter o homem pecado e caído nas trevas. Aqui eu fiz também um esboço bem simplificado do livro, para que você possa se basear nesse esboço e ler o livro, ler, não adianta nós também termos informações
se não lermos o livro, tá? Eu particularmente já li várias vezes o livro de Gênesis, e cada vez que eu vou lá e leio ele do início ao fim, eu aprendo coisas novas lá, relembro muita coisa que eu já estudei e acabo aprendendo coisa nova ali, porque é um universo. Cada livro da Bíblia é um universo de informações, de conhecimento e de aprendizado, tá? Então, um esboço bem simplesinho para que você possa começar a ler então a Bíblia a partir de Gênesis aqui, ó. Nós temos ali as origens, tá? Se você quiser anotar, depois anote, volte o vídeo, anote as origens do capítulo 1 até o capítulo 11. Você vai ver ali a criação, o paraíso, Adão e Eva, o pecado, Caim e Abel, Noé, a história de Noé e o dilúvio, a Torre de Babel e assim até o final a história de José no Egito, tá? A história de Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos ver aqui junto agora aqui nas outras divisões. Então do capítulo 1 ao capítulo 11 as origens. A partir do capítulo 12 até o final do livro, capítulo 50, nós vamos ver os patriarcas hebreus. São aqueles homens que Deus escolheu para serem os pais, né? Aqueles que deram origem ao povo de Israel. Então nós temos ali do capítulo 12 ao versículo 36 a história de Abraão, Isaac e Jacó. Do capítulo 37 ao 45 a história de José e seus irmãos, José do Egito. Do capítulo 46 ao 50 nós temos os israelitas no Egito. Então, finalizando o livro de Gênesis, né? Então Jacó vai atrás de José lá no Egito. Lá o pessoal ali morre, mas o povo de Israel vai se multiplicando no Egito. E aí termina o livro para depois iniciar então o segundo livro de Êxodo, com a continuidade desse povo de Israel lá no Egito então, tá? Então esse é o resumo sobre o livro de Gênesis, para que você possa começar a ler então agora e começar a entender e conhecer essas histórias maravilhosas que estão ali, tá? Então que Deus abençoe, que essas informações possam te ajudar e até o próximo vídeo. Amém.